por mais que a gente tenha mais ou menos um alinhamento do que seja ansiedade, existem várias formas da gente definir ou de sentir essa ansiedade. Algumas pessoas vão dizer que é medo, é uma preocupação com o futuro, é o medo de se frustrar, é a indecisão, né? Então, tudo isso de fato faz parte do conjunto que a gente chama ansiedade. São sintomas observáveis na pessoa que está ali então sentindo ansiedade. A pessoa que está sentindo ansiedade, ela vai estar ali muitas vezes preocupada com, ela nem sabe o que é exatamente, às vezes é uma preocupação assim meio indefinida, meio inespecífica, aí às vezes, né, aquela taquicardia, aquela sudorese, aquela sensação ruim, aquele aperto vem sem você nem conseguir saber exatamente o que está acontecendo, você só sente aquilo. Muitas vezes eu vou falar um pouco melhor por que isso acontece, né? Mas você começa a observar esses conjuntos de sintomas. Mas de verdade, o que esses sintomas que estão aí, que você está sentindo, quer dizer? Por que isso existe dentro de você? Por que isso existe? Qual é a finalidade, qual é a função dessa ansiedade na sua vida? E aí você vai precisar entender que nada na sua vida, nada é por acaso. Nada. Pensa assim, sempre que você for tentar encontrar uma resposta sobre o porquê que você está sentindo alguma coisa, você tem que primeiro pressupor que a sua mente é perfeita. Que você foi construído como uma máquina perfeita de autopreservação. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Então, tudo que você sente é destinado a te levar a um caminho seguro, tá? Lembra disso. Agora, por que a gente sente isso em momentos onde a gente de fato a gente não está no perigo? Às vezes a gente sente isso. Porque qual que é a função da ansiedade? Te preparar para um perigo. Essa é a função da ansiedade na sua vida. Na minha vida e na vida de todas as pessoas. A ansiedade, assim como a tristeza, assim como a raiva, assim como a alegria, assim como a frustração, assim como a agonia, assim como o vazio, todos são sentimentos que têm um objetivo. O objetivo principal, a finalidade final. Finalidade final? A finalidade da ansiedade é te preparar. É como se a sua mente viesse assim, olha, cuidado. Tem até um meme, né? Putz, agora eu esqueci. Depois se eu conseguir encontrar ele, eu vou colocar nos meus stories. Chega aqui, né? É um diálogo, né? É como se a sua mente falasse, cuidado, viu? Se prepara. Aí você fala, se preparar por quê? Pra que eu tenho que me preparar? Aí a sua mente fala, não. Cuidado, hein? Se prepara, tem um perigo aí. Então, essa é a ansiedade falando com você. Falou, cuidado, cara, você tem que prestar atenção, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com a decisão que você vai tomar. Será que esse é o melhor caminho? Olha lá, hein? Essa é a função da ansiedade, ela te prepara para o perigo. Ela fala, abre o olho, fique esperto que pode acontecer alguma coisa de ruim aí. Certo? Faz sentido isso? Você já viu esse meme ou não? Aqui, esses sintomas que você citou, eu sinto muitas vezes do nada. Exatamente. Vem do nada. Agora, nossa mente, então, nesse momento que está trazendo ansiedade, ela está dizendo, olha, Raquel, cuidado. Tem um perigo aí na frente. Tudo indica, pelo que eu tenho observado, que alguma coisa de ruim pode acontecer. Certo? Então, vem a ansiedade. Agora, o que está por trás dessa ansiedade? Por quê? Por quê que eu sinto medo do nada? Por que eu sinto medo de coisas que não dão medo em outras pessoas? Por que a minha mente está me preparando para alguma coisa que não é perigoso? Ou que racionalmente, eu sei que eu tenho capacidade para lidar com aquilo.
Por quê? O que na opinião de vocês faz com que a minha mente desperte um alerta, um gatilho de preocupação, de cuidado com alguma coisa que não deveria despertar isso? Por que a minha mente ela tá ali, ó, cuidado, fique esperto, com alguma coisa que eu nem sei o que é? O que você acha que explica isso? Boa tarde, Lu. Vamos lá. Lembrando a todo mundo aí, conforme vai entrando, se você acredita que é um tema interessante, especialmente se você se lembra de alguém que falou, pô, vai ser legal, clica ali e compartilha, tá? Naquela setinha. Aqui, autodefesa? Não. O que faz uma pessoa ter o alerta da ansiedade? O que faz uma pessoa ter ansiedade por algo que ela nem sabe? Por que em alguns momentos você tem isso? O que acontece dentro de você para que a sua mente comece a enxergar algumas coisas como um perigo na sua vida? Ana Cláudia, ansiedade pode ser também de evitar sentir os sentimentos, as emoções? Como assim? Explica um pouco melhor. Eu diria que sim, mas eu preciso saber exatamente do que você está perguntando. Pode escrever um pouco mais, tá? Lu, eu sou muito ansiosa, eu não consigo controlar. Nessa live aqui ainda você vai aprender o como que você faz para controlar mesmo essa ansiedade. Mas para você saber como, você vai precisar seguir esse raciocínio que eu estou explicando aqui para você. Por que a ansiedade acontece? Você já entendeu que ela vai aparecer para te alertar de um perigo. Mas por quê? Que muitas vezes essa ansiedade ela está ali o tempo todo. Você concorda comigo? Concorda comigo que é extremamente útil você sentir ansiedade? Concorda comigo que é útil você ter um sinal de alerta dentro de você que te fala, cuidado, se prepara, tá vindo um negócio ruim aí, fica esperto. É útil ou não é? Sim ou não? A Mari comentou aqui sobre a minha pergunta, né? Do que está por trás. Decepções, tristeza acumulada? Sim, mas faz parte da resposta isso aí, tá? Insegurança. O que faz uma pessoa ser insegura? O que faz uma pessoa carregar tristezas acumuladas? É útil, né, Raquel? Alguém aí discorda que a ansiedade é útil? Alguém aí discorda que o medo é útil? O medo é extremamente útil, necessário para a sua vida, para te proteger, para te manter vivo, tá? Porque se eu não tiver medo, e existe momentos, né, o que a gente dentro da psicologia conhece por mania, né? Não é ficar repetindo coisas, né? A mania é o oposto da depressão. Na mania, a pessoa ela tem muito pouco medo, ela acredita, né, num mundo onde é tudo ao favor dela, onde tudo vai dar certo, não importa o que aconteça. É uma pessoa que aposta demais, é uma pessoa que gasta demais sem pensar. Então, ou seja, quando há ausência do medo total, você faz um monte de coisa que te coloca em risco, tá? Então, o medo ele é interessante. Agora, por que esse medo muitas vezes começa a aparecer em lugares que não precisava? Por que essa ansiedade fica ali, remoendo, machucando você? Elke, são coisas que estão guardadas em nosso subconsciente. São coisas que estão guardadas. Mari, coisas do passado que não foram resolvidas por medo. Não necessariamente, eu vou tirar essa parte do medo. Porque, o que acontece? O que faz, então, com que algumas pessoas tenham ansiedade, crise de ansiedade antes de entrar no elevador e outras não? O que faz com uma pessoa ter uma crise de ansiedade ou seja ansiosa para uma prova de CNH e outras não? O que faz uma pessoa ficar tão ansiosa antes de uma apresentação em público e outras não? O que faz uma pessoa ficar ansiosa logo na hora que acorda e outras não? Você consegue entender que existe uma diferença? Existe uma diferença e o que vai mudar é a subjetividade.
O que significa subjetividade? É a minha percepção do que está acontecendo, baseado na minha história, no meu modo de enxergar o mundo. Então, dependendo da vida que você teve, e especialmente dos aprendizados que você teve, você vai estar mais ou menos propenso a se sentir ansioso em relação a algumas coisas na sua vida. É por isso que tem gente que tem ali uma ansiedade tremenda diante de uma apresentação e outras não. É por isso que tem gente que treme na base, trava e não consegue tomar uma decisão, mas outras tomam. Porque essa pessoa, especificamente, na história dela, tem uma linha de aprendizado que leva ela a enxergar o futuro dela como sendo perigoso. Mas não somente isso. Não somente isso. Além do perigo, tem que existir um outro fator que faz com que a ansiedade se eleve dentro de você. Por quê? Diante do perigo, a ansiedade vai aparecer, vai falar, ó, fica esperto. Pode ser que alguma coisa aconteça de ruim aí. Mas o que faz com que essa ansiedade ela aumente? O que faz com que essa ansiedade ela fique ainda mais frequente? Calma, deixa eu dar uma pausada aqui. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Tá conseguindo fazer sentido o que eu estou falando até agora? Sim ou não? Tô conseguindo acompanhar até agora ou não? Eu às vezes me empolgo. Ó, lembra que eu falei no começo da live que ia passar rápido? Já foi 25 minutos, entendeu? Já foi 25 minutos, então... Tá ansioso já, vai? Então, vamos lá. Além da previsão do perigo, deve existir também uma percepção de que eu não sou capaz de lidar com ele. Então, em algum momento, você vai perceber que na sua vida você está se sentindo meio que incapaz de lidar com as situações. Você está indo contra, ou você está sendo colocada frente a frente com uma visão de mundo que é oposta àquela que você gostaria que existisse. Então, é uma decisão que você pensa assim, putz, eu tenho essa e essa decisão para tomar e eu gostaria de não ter essa decisão, mas eu sei que eu vou ter que tomar e dos dois lados pode me gerar resultados negativos e aí você começa a projetar um futuro onde você não está afim de nenhum dos dois problemas acontecerem e você então trava. Enquanto você tiver essa percepção de que você não vai conseguir lidar com os desafios e existir esse risco observável lá na frente, a ansiedade vai continuar te incomodando. Porque na sua cabeça não é um incômodo. Lá dentro, a função dessa ansiedade não é te incomodar, é te preparar, é dizer, cara, olha só, tem duas coisas que vão acontecer, as duas vão te trazer algum problema e você vai ter que enfrentar isso. Você não está preparado, então se prepara, pô. Entende? E aí, o que vai ditar o nível de ansiedade que você vai sentir ou não é o que você tem aí dentro de você. Agora eu te pergunto, enquanto eu faço essas perguntas, eu quero que você reflita de verdade. Eu não estou falando de pensamento. Eu quero que você faça uma pesquisa interna de sentimento. Você se sente verdadeiramente forte? Se sentir verdadeiramente forte? Você se sente verdadeiramente
capaz diante da sua vida? Capaz. Capaz mesmo. Você se sente verdadeiramente inteligente de lidar com os desafios da vida? De aprender as coisas? Você se sente assim? Você consegue ficar bem com o mundo apresentando coisas para você que estão definitivamente fora do seu controle? Você consegue estar bem em um mundo onde ele é completamente diferente do que aquele mundo que você criou na fantasia da criança? Você consegue olhar para fora e se permitir se ver muitas vezes ignorante em relação às coisas, mas ao mesmo tempo saber que você vai dar conta? Porque essa é a questão. Existem muitas outras coisas que estão por trás da ansiedade. A ansiedade, ela não é o problema. Ela é aquela luzinha vermelha que fica piscando dizendo que algum perigo vai acontecer e que você tem que estar preparado. Quanto menos preparado você se sente, mais a luz vai apitar para você se preparar. Quanto mais você olha para a sua vida e encara situações como perigosas, mais a luz vai disparar. Então, dependendo do que você aprendeu na sua vida, dependendo da sua história pessoal, dependendo de como você aprendeu a se enxergar, dependendo do que você aprendeu a esperar do mundo, você vai ter mais ou menos ansiedade. Certo? Conseguiram entender até aqui? Capaz sim, forte não, sem nome. Comecei a ter crise de ansiedade há 20 dias. Eu estou tomando parceria? Estou melhor há 10 dias. Deve ser algum medicamento, tá? Mas eu sei que isso só alivia e mascara o problema. Estou nesse momento buscando o máximo de informação. Então fica aí para você entender como é que funciona. Então o que acontece? O medicamento ele vai dar uma segurada no sintoma ansiedade, né? É como se ele chegasse ali e desligasse o fiozinho da luz que está em alerta. Só que essa luz ela está piscando por algum motivo, entendeu? Às vezes essa luz ela pisca por algum motivo que é um conflito muito presente. E aí, quando você toma um medicamento, por um tempo suficiente do momento passar, quando você para de tomar o medicamento, beleza, acabou a ansiedade. Só que às vezes, e na maioria das vezes, não é isso que acontece. Às vezes, o momento presente desencadeia uma sensação de ansiedade, só que uma ansiedade que já veio sendo construída ao longo do tempo. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você levou uma vida acreditando que você estava em perigo, que você não podia confiar nas outras pessoas, que as outras pessoas era, de certa maneira, arriscado você se envolver, você acreditar, você confiar. Você meio que foi inconscientemente aprendendo isso, tá? Só que você nunca enfrentou nenhum tipo de desafio que colocasse em xeque realmente essa sua crença. Só que daí, dentro de um relacionamento, você acabou sendo traído pelo seu parceiro. Nesse momento, você então entra em contato com um conflito que confirma a sua crença e a partir dali a ansiedade começa a te incomodar. Então não interessa se você vai terminar aquele relacionamento. Provavelmente a sequela dele putz, a prova agora é isso aí, eu não posso confiar em ninguém. E aí você fica o tempo todo agora preocupado com quem é a pessoa que você vai se relacionar, e se a pessoa é boa, você fica o tempo todo preocupado se essa pessoa está ou não fazendo o que a outra fez. Então, desperta, né, tudo aquilo que você veio aprendendo ao longo da vida. Certo? Então, o medicamento ajuda a te segurar no sintoma enquanto você trabalha toda essa construção que foi criada ao longo da sua vida, tá?
Josinha Alves. Eu morro de ansiedade. Não sei também esperar as coisas. Olha só, vamos analisar o seu discurso? Eu não sei esperar as coisas. Você sabe. Você sabe. É óbvio que você sabe esperar as coisas. É óbvio que você sabe esperar as coisas. Pega nas pequenas coisas do seu dia a dia. Você espera por tudo. Certo? Você esperou por essa live. Você esperou por algum telefonema que você queria. Você espera o outro dia chegar. Você espera, você sabe, você consegue. Só que você não quer. Existe uma expectativa de que o mundo tem que te atender. Agora, por quê? Você tem que olhar para dentro de você e buscar entender o que você está buscando. Tentar entender o que te fez acreditar ao longo do tempo. O que as coisas estarem na sua mão o tempo todo prova para você. Prova que você é suficiente, prova que você não é inferior a ninguém. O que ter as coisas no seu tempo prova para você? Porque o mundo não funciona no seu tempo e você sabe disso. Então o tempo todo você está o quê? Ansiosa. Óbvio. Paroxetina. Ah, tá. Rose, eu me sinto travada porque já passei muitas coisas na minha vida. Eu tenho muita ansiedade, já fiquei até internada. Pois é. Olha só. Eu me sinto travada, ou seja, você sente que você não tem conhecimento ou habilidade suficiente para fazer as coisas que você deseja fazer. Então, nesse momento, quando você olha para si mesma e se sente travada, não tem como você se sentir travada sem você também se sentir impotente. Sem você também se sentir, de certa maneira, ignorante, burra, sem conhecimento ou sem capacidade de fazer, de lidar com a sua vida. Então, quando isso acontece, é óbvio que a ansiedade vai aparecer. Porque você se sente fraca. Entende? Então, o seu objetivo é mudar essa percepção aí dentro de você. É você descobrir o que foi que ao longo da sua vida veio te ensinando isso. O que foi que aconteceu ao longo da sua vida que você foi enxergando a si mesma como sendo muitas vezes incompetente de dar conta de coisas pequenas ou de desafios muito maiores? Falar, eu só consigo dar conta do básico. Eu fico ali enrolando porque eu não consigo lidar com as coisas grandes, e aí quando o dia passa eu não fiz nada. Entendeu? Então é importante que você possa mudar essa visão que você tem de você mesma, tá? Ana, a ansiedade sempre vai existir em nós, sim. Apenas podemos manter o equilíbrio dela e a intensidade dela. Nunca vamos estar livres dela. Exatamente. E é extremamente importante que essa ansiedade não seja eliminada. Pessoal, é o seguinte, o que é ansiedade? Você vai ter uma prova amanhã. Você fala, putz, eu vou ter que estudar porque eu tenho uma prova. O que você acha que te fez querer estudar nesse momento? Um alerta dentro de você e falar assim, ó, solta os pulos, você não sabe exatamente o que precisa ainda. Você vai fazer uma viagem no final do ano. Você fala, putz, eu preciso comprar uma roupa diferente, eu preciso me organizar financeiramente para poder ter dinheiro lá para poder gastar na viagem. O que você acha que faz com que você se prepare para essa viagem? A ansiedade. Então, o que acontece com essa ansiedade que não nos faz sofrer? A gente não percebe ela. Ela está presente, ela está nos fazendo nos preparar para as coisas que vão acontecer na nossa vida. Só que como a gente não está sofrendo, como a gente está conseguindo agir, como a gente está caminhando, não é um problema. E o problema não é a existência da ansiedade, o problema é a intensidade dela, o problema é a frequência, é em que momento essa ansiedade está aparecendo. Beleza? Assim como a tristeza. Eu trabalho com pessoas que não estão bem. Ninguém me procura porque está feliz. Ninguém me procura porque está feliz. Mas quando a pessoa chega triste, ela quer deixar de sentir a tristeza na intensidade que ela está sentindo, nos momentos em que ela está sentindo. Mas é óbvio. Você não concorda comigo que é normal e esperado você sentir tristeza quando um ente querido morre, quando você deseja muito fazer alguma coisa, você se prepara para fazer as coisas, você não consegue, você se sente triste, frustrado, normal. Agora, naquele momento, você pega essa emoção, vive aquele momento, se prepara para fazer diferente no futuro. Quando essa emoção estiver tão frequente, tão intensa que te paralisar, ela já não é mais adequada.
Beleza? Então, sim, é importante ela existir. Desde ontem estou vendo seus vídeos, estou bem melhor hoje e minha mente está bem mais calma. Muito bem, Josinha. Que bom que está sendo útil. Há 20 dias eu choro muito, sinto sufocar por não resolver nada. Tá, então faz o seguinte, para de tentar agora. Respira um pouco. Respira um pouco, tá? O que está acontecendo? Você está tentando fazer de um jeito que não é eficiente. Eu sei que você está tentando fazer do seu jeito. Relaxa um pouco. O que você tem que fazer? Vocês conseguiram entender aqui então que absolutamente qualquer coisa pode gerar ansiedade na sua vida, porque dependendo do que você aprendeu, dependendo do que você viveu, você vai enxergar o mundo de uma forma diferente, às vezes mais perigosa, às vezes menos perigosa. Você vai se enxergar um pouco mais capaz, um pouco menos capaz. Você já percebeu que você sente às vezes ansiedade em alguns momentos e não sente em outros momentos? Então, dependendo de como você está estruturado, você vai sentir mais ou menos ansiedade. Então, qual é a resposta lógica? A resposta óbvia? Nós precisamos alterar esse aprendizado que está dentro de você. Se você aprendeu a se enxergar como alguém incapaz e incompetente, você precisa ser capaz de reaprender internamente e se sentir capaz, competente, inteligente, forte. Você precisa ser capaz de enxergar o mundo com um olhar mais realista, com o olhar do adulto e não com o olhar da criança. Você precisa curar essas feridas que estão aí dentro, que muitas vezes você projeta, você joga para as outras pessoas resolverem, mas as outras pessoas não vão resolver os seus problemas. E aí, diante dessa verdade, você se frustra, você fica ansiosa. Porque não é mais responsabilidade das outras pessoas dar conta dos seus problemas. Isso aqui é uma verdade. Enquanto você é criança, é responsabilidade dos adultos cuidarem de você. E da maneira como você é cuidado, você aprende a se cuidar. E aí quando você cresce, muitas dessas coisas que faltaram, você continua buscando, só que agora não é mais fora onde está a resposta, é dentro. Então, se você se sente incapaz, incompetente, angustiado, triste, porque você se sente burro, inútil, sente um vazio dentro de você, como se você estivesse o tempo todo buscando as coisas, busca, mas nunca encontra. Quanto mais você buscar fora, menos você encontra, porque não está fora. E aqui eu já começo a introduzir para vocês como que você vai conseguir controlar a ansiedade. Porque aí, né, uma das coisas que eu pergunto, o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento que a gente não controla, né? A gente não controla da forma que a gente aprendeu. Qual que é a forma que a gente aprendeu? Como que você, na maioria das vezes, vai tentar controlar uma emoção? É igual adulto ensinando a criança a segurar o choro. Engole o choro. Engole o choro. Aí você está triste, você tenta não ficar triste. Você está com raiva, você tenta não ficar com raiva. Você está ansiosa, você tenta não ficar ansiosa. E aí, o que acontece? A tentativa é a prova da existência daquilo na sua vida. Pensa aí no que eu estou falando agora. Quando você faz força para resolver alguma coisa, isso só prova para você que aquilo é forte. Certo? Então, eu não preciso me esforçar para resolver algo que é fácil. Eu não preciso me esforçar para resolver um problema que não existe. No momento em que eu faço força, eu digo para mim mesmo, isso é difícil para mim. E tá tudo bem, porque a ansiedade vai ser mais difícil para umas pessoas resolverem do que para outras. Só que existe o jeito certo e o jeito errado.
Existe o jeito certo e o jeito que todo mundo tenta fazer. Mas você está aqui, você vai aprender como é que você vai fazer. Só que o jeito certo, apesar de ser simples, não é fácil. Existe uma diferença. O jeito simples, porque existe uma forma de você fazer isso. Não é fácil, porque você vai ter que gastar tempo, energia, dedicação. Você vai ter que fazer, você não vai poder delegar essa tarefa para ninguém. Entendeu? Existe um passo a passo. Claro, existem várias formas de você executar esse passo a passo. Só que se você entender o modelo, você vai pesquisar a forma que mais se adequa para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você pode fazer nesse momento. Beleza? Olha o Joãozinho aqui, ó. Colocou: hoje eu controlo ouvindo músicas evangélicas, eu busco muito a Deus e tento focar em algo. Legal! Esse é um recurso que funciona para você? Continue fazendo. Continue fazendo. Tá? Só que ao mesmo tempo é importante que você também possa ir pesquisar formas alternativas. Você continua fazendo isso e continua se permitindo aprender novas formas de se fortalecer. Beleza? Muito bem, pessoal. Tá fazendo sentido até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Boa tarde, tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Agora, nesse momento, eu já vou começar a introduzir para vocês aqui as formas que vocês têm para poder executar essa mudança, tá? Vamos lá, Victor. Criar expectativas também é um motivo para a ansiedade? Depende. Vamos pensar assim, o que é uma expectativa? É esperar algo, né? É impossível você eliminar expectativas. Qual expectativa gera ansiedade? Olha lá, pergunta para vocês. É impossível, primeiro, eu já dou essa verdade. É impossível você não criar expectativas na sua cabeça. Porém, existe um tipo de expectativa que gera ansiedade na sua vida. Que expectativa é essa? Que tipo de expectativa gera ansiedade? Manda aí. Vamos, pessoal. Pensa. É pensando, é escrevendo, é participando que você vai solidificando o conhecimento. Nem que você jogue uma resposta aí que seja errada, mas é assim que funciona, tá? Pensa aí. Eu mesmo na época da escola, eu sempre aprendia mais com as questões que eu errava do que com as que eu acertava. Meu nome é Diomar e eu quero ser curado da ansiedade. Presta atenção aí então, Diomar. Meire, porque eu quero ganhar no Totoloto e no Euro Milhões. Olha só. Esse comentário aqui, ó. Que é isso? Totoloto? Tá, Totoloto. Deve ser algum tipo de loto, né? Esse comentário, ele ilustra exatamente o tipo de expectativa que gera ansiedade. O Vitor colocou: quando queremos muito algo que desejamos. Não é isso. Não é essa expectativa que gera ansiedade. Ana Cláudia, expectativas com o futuro? Não, também. Toda expectativa é em relação ao futuro, tá? Porque é algo que ainda vai acontecer, algo que eu espero, né? Que ainda não aconteceu. Eu espero que aconteça. Ah, tá. Jogo de Portugal, tá certo. Então, por que eu falei que aquele comentário lá da Loto é o comentário que ilustra o tipo de expectativa que traz ansiedade? Que é a expectativa que foge muito da realização. É aquela que fica tão distante, que a minha mente lá dentro fala: é sério mesmo que você tá desejando isso aí, cara? É sério mesmo?
Entendeu? Então, quando você tem uma expectativa muito fantasiosa, essa expectativa, quando você deseja muito, né? Não é aquela, tipo assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Você joga na brincadeira, você vai ali e tal. Mas é aquela força que você faz, sabe? Para querer, para esperar que algo aconteça, mas que esse algo está longe da realidade. Quanto mais você esperar que algo longe da realidade aconteça, mais ansiedade você vai sentir. Agora, essa aqui é a resposta fácil. A resposta mais complexa é a seguinte. Você que está me acompanhando aqui desde o começo da live, você entendeu que, dependendo de quem eu sou, eu me sinto mais ou menos capaz de conseguir alguma coisa, certo? Então, quando eu espero tirar um 10 na prova, imagine isso, uma expectativa. Eu vou fazer uma prova e espero tirar 10. Você concorda comigo que a crença, a expectativa de um CDF gera muito menos ansiedade nele do que daquele cara que nunca tirou 10 na prova? Aquela pessoa que nunca tirou um 10 na prova, ela vai estar muito mais ansiosa do que a pessoa que está acostumada a fazer isso. Porque quando ele olha para si mesmo diante do objetivo, da expectativa a ser alcançada, ele acredita que está longe. Então, quando eu falo que quanto mais longe da realidade, mais ansiedade você vai sentir, tem a ver com a sua percepção. A sua percepção de possibilidade de alcançar aquilo, individualmente falando. Entende? Então, o problema não é a expectativa, é avaliando a expectativa que você tem, avaliando quem você é, as suas habilidades, os seus conhecimentos, o tempo que você está dando para poder chegar lá, o quão realista é esse cenário. Quanto menos realista for, mais ansiedade você sente. Fez sentido? Mari, eu já fiz hipnoterapia com Ítales 2 vezes. Me ajudou muito a superar o medo e as mágoas do passado, pois tudo dependia de mim. Deu mesma de me perdoar, de voltar a amar em primeiro lugar. Você viu quanta coisa, né, Mari? Quanta coisa a gente tem que trabalhar. É um monte de coisa. Um monte de coisa que acontece para que você vá se permitindo se sentir mais tranquila, mais confiante. Tá? Então, como é que a gente faz então para controlar a ansiedade? No momento em que você sabe que a ansiedade é um sinal de alerta diante de um perigo percebido e que quanto maior é o perigo percebido e menor é a sua capacidade diante desse perigo, mais ansiedade você vai sentir, você precisa elevar internamente a sua percepção de capacidade. E você precisa trabalhar também internamente a sua forma de enxergar o mundo. Porque eu tenho certeza que tem coisas aí dentro de você que fazem com que você enxergue o seu mundo de uma forma muito perigosa. Eu sei que tem aprendizados na sua vida que faz com que você olhe para fora e se sinta pequena diante dos desafios. Eu sei que tem coisas dentro de você que faz que quando você olha para fora, você tenha medo das pessoas que rodeiam você. Você tem medo de ser traído, você tem medo de ser passado a perna, você tem medo de não ser suficiente, você tem medo de magoar as outras pessoas, você olha para si mesmo e se sente envergonhado, pequeno, você acha que você está até enganando as outras pessoas, então você se culpa. Ou seja, tem um emaranhado de coisas na sua vida que faz com que quando você vá viver a realidade que você está, você entre em conflito sobre os seus potenciais e a intensidade do desafio que você está vivendo. Conseguiu entender aqui? Como que você vai controlar essa ansiedade? Você não vai desligar o fiozinho da ansiedade. Você vai resolver em você as coisas que te ensinaram a desacreditar no seu potencial, a olhar para si mesmo como pequeno, a olhar para si mesmo como incapaz, como burro, a olhar para si mesma como alguém que não tem direito, certo? Então, imagina uma pessoa que ela olha para si mesma
e ela acredita verdadeiramente que ela, por ser uma pessoa errada, ela ser uma pessoa pequena, inferior, ela não vai conseguir uma vida feliz. Quando essa pessoa está diante de uma escolha que racionalmente ela fala, cara, essa aqui é obviamente a melhor escolha, só que ela não se sente merecedora daquela felicidade, daquela realidade, ela não vai tomar aquela decisão, porque ela não se sente merecedora, e ela vai entrar em conflito. Isso gera ansiedade, porque é um problema. Tá travando aí? Tá. Pessoal, estão acompanhando aqui, tá fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, vou pedir mais uma vez, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ter uma noção de que a resolução é simples. E a simplicidade consiste nisso, de você entender que a sua forma de enxergar o mundo faz com que você se seja pequeno em relação aos desafios, e como a ansiedade é um alerta diante do perigo, quanto maior o perigo percebido, que é uma forma sua de enxergar o mundo, e quanto menor você se sente diante desse perigo, maior a ansiedade. Agora, vamos deixar um negócio mais interessante? Deixar um negócio mais interessante? Já enviaram aí os convites? Manda aí, envia os convites aí que eu vou falar um pouco de um negócio um pouco mais profundo. Sobre aprendizado inconsciente. Ana Cláudia, eu peguei a visão. É o modo como nos olhamos que gera percepção, e dependendo da nossa percepção, vai gerar um certo grau de ansiedade. Tipo assim, é isso mesmo. Né? Então, as coisas que você aprendeu ao longo da sua vida te ensinaram a enxergar você e ao mundo de uma forma específica. Então, o mundo é um mundo. Os desafios estão aí para todo mundo. Todo mundo. Algumas pessoas enfrentam alguns desafios diferentes das outras, mas todo mundo tem desafio. Agora, por que algumas pessoas se sentem mais ansiosas diante de alguns desafios e outras não? Por que tem gente que sente uma ansiedade extrema diante de um desafio completamente baixo? Ela mesma reconhece que o desafio é insignificante. Mas por quê? Porque ela enxerga aquilo como sendo impossível. Que depende da vida dela, tá? Então, durante a sua vida toda, você aprendeu várias coisas. E se eu te disser que não chega nem perto da metade as coisas que você sabe que aprendeu, porque todo o resto são aprendizados que você não tem nem noção de você ter aprendido. Você aprendeu tudo o que você sabe hoje. Olha para suas crenças. Quem você é, o que você pode fazer ou não, quem são as outras pessoas, o que você vai conseguir alcançar um dia na vida. Tudo isso você aprendeu. Muitas coisas você aprendeu de forma consciente. Eu sei o que eu estou aprendendo. Então, enquanto você me escuta nessa live, você está consciente de algumas coisas que você está aprendendo. Mas existe uma outra parte sua que está aprendendo outras coisas que você nem sabe o que é. E é um aprendizado que você nem sabe qual é. E quando ele é colocado em prática, você nem se dá conta de que aquilo foi aprendido. Deixa eu dar um exemplo para descomplicar um pouco. Você, nesse momento, vamos supor que você está aí segurando o seu celular. Existe uma pressão que você está fazendo com a sua mão no celular para segurar ele. Você não estava consciente dessa pressão. Até agora, porque eu falei. Então, enquanto a sua mente está ocupada com algumas coisas, conscientemente aprendendo algumas coisas, ela também está aprendendo outras. A pressão que os seus pés fazem no chão, existia essa percepção inconsciente e não consciente. E se isso existe fisicamente, existe também emocionalmente. Então, quando você ergue a mão para pedir uma pergunta na sala de aula,
e o professor não dá ouvidos para você, você inconscientemente aprende alguma coisa com aquilo. Parte desse conhecimento você está consciente, você sabe que você aprendeu. Às vezes você pensa assim, putz, filha da mãe, fiquei com a mão aqui erguida, também não ergo mais. Também não ergo mais, e isso vai servir como justificativa dali para frente para que você não peça mais ajuda, para que você não se expresse mais. Isso é muitas vezes um aprendizado consciente, mas o que pode ser que você aprenda inconscientemente? Que você não tem valor. Que o coleguinha que ergueu a mão, ele recebeu a ajuda do professor, mas por que você não? Porque talvez eu não seja tão importante. Então, existem aprendizados que você está tomando inconscientemente. Você não está percebendo que está aprendendo. Você tem que considerar tudo ao longo da vida. Os conscientes, que é aquilo que você já tem uma noção que gera problema dentro de você, e os inconscientes, que são aqueles aprendizados que você aprendeu sem saber que estava aprendendo. Então, é importante isso, tá? O seu objetivo é mudar esses aprendizados. Só que, como é que eu faço isso? Não é verdade? Porque se eu falo assim, acabei de falar para você, olha, algumas coisas você sabe o que é, outras não. Como é que eu vou mudar aquilo que eu não sei o que eu tenho que mudar? Certo? Talvez isso até gere um pouco de ansiedade. Não é esse o objetivo que eu vou responder, tá? Então, isso que é importante. Preciso mudar isso em mim. Existem algumas formas. E eu vou citar algumas formas para vocês aqui, para vocês saberem como funciona, tá? Qual que é? Agora a pergunta para vocês. O que eu preciso é de uma estratégia que faça com que eu mude a minha visão sobre mim e sobre os desafios da vida, tá? Qual é a estratégia mais comum que as pessoas usam? Mais comum. Eu diria que essa estratégia é tão comum que todo mundo usa. Alguns mais e outros menos. Mas todo mundo usa. Qual estratégia, na sua opinião, é a estratégia mais comum para que você se transforme? Para que você consiga mudar um aprendizado dentro de você? Quando eu estou falando aprendizado agora, é aprendizado emocional, tá? O como você se sente, o como você vê o mundo. Na sua opinião, qual você acredita que é o aprendizado mais comum? E enquanto vocês escrevem, eu vou no banheiro. Vai lá, escrevam aí. Pô, ninguém? Não é possível. Vocês estão com medo? Não precisa ter medo não, vocês estão num lugar seguro aqui. Que isso? Você queria esquecer seu passado, Tavares? Sinto muito. Você não vai esquecer. Graças a Deus, porque a única forma de esquecer o passado é com... Como é o nome daquele alemão mesmo lá? O Alzheimer. Tá? Você não precisa esquecer o passado para poder resolver o problema, tá? Se autoconhecer, sim, o processo de autoconhecimento ele vai acontecer, só que aí existe uma estratégia para que você se conheça.
e faça essa transformação, não só se conhecer, né? Se transformar mesmo. Qual é a estratégia mais comum? Qual que é, pessoal? Vou falar aqui para você então. A estratégia mais comum que todo mundo usa, que a maioria das pessoas aí fora vão usar, é torcer para dar certo. É a vida acontecendo. A vida é a maior escola de todas. Já ouviram essa frase? Que a vida ensina. A vida é a estratégia mais comum. Você senta, torce e faz aquela força falando, oh, meu Deus do céu. Tomara que isso aqui mude. E aí a vida acontecendo, em alguns momentos acontecem coisas que fazem com que você reflita, fazem com que você se transforme. Marcos na vida, a morte de alguém muito importante, um acidente que você quase passou dessa para outra, o nascimento de um filho, algum evento muito marcante, muitas vezes ele vem, papum, faz com que você reconsidere algumas crenças que você tem. A vida, por si só acontecendo, ela te ensina, ela te desperta, ela te faz crescer, ela te faz amadurecer. Só que qual é o problema de você deixar nas mãos do acaso? Pode ser que você aprenda só daqui a 70 anos. Pode ser que você não aprenda. Pode ser que o preço seja extremamente alto. Mas a maioria das pessoas vão fazer assim. E eu não vou dizer que não funciona, porque eu trabalho com terapia, que é uma outra forma que eu vou falar agora. Mas concorda comigo? Vocês talvez, alguns de vocês já fizeram terapia, alguns de vocês fazem terapia, alguns de vocês já fizeram terapia, inclusive comigo, né? Mas a maioria das pessoas pelo mundo não fizeram terapia e talvez nunca vão fazer. E quer dizer que essas pessoas vão morrer sem mudar? Quer dizer que elas vão fracassar o tempo todo? Não. Tem pessoas que estão muito bem, obrigado. Concordam comigo? Então, não necessariamente é preciso você usar alguma estratégia estruturada. Eu não sou o tipo de pessoa que fala que terapia é para todo mundo. Porque não é. Não é. Você precisa ter um direcionamento específico para a terapia. Você tem que ter um posicionamento específico. Você tem que estar disposto. Porque, agora eu falo um pouco da terapia. A vida é uma coisa. A terapia tradicional é uma outra forma, uma outra estratégia que você pode usar para entender e transformar essas questões dentro de você, a sua forma de ver o mundo. Agora, se você não é do mundo da psicologia, talvez você não saiba do que eu vou falar agora. Mas dentro da terapia tradicional, existem muitas formas de enxergar o ser humano. O que significa isso? Que quando você procura um psicólogo, esse psicólogo, depois que terminou a faculdade, ele escolheu uma linha teórica para seguir. E existem várias linhas teóricas na psicologia. Para citar algumas para vocês: psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, Gestalt, análise do comportamento, psicologia transpessoal, humanista, Reichiana, psicodrama. Existem muitas linhas terapêuticas, certo? Essas só para citar aquelas que são mais reconhecidas pela psicologia, tá? Então, cada uma dessas linhas tem uma estratégia específica para te ajudar a olhar para dentro de você, entender o que está por trás do seu problema, avaliar a situação e mudar isso
dentro de você para que você não passe a vida inteira para poder mudar isso com um acidente, por exemplo. Para que você não passe uma vida sem aprender aquilo. Você adiante esse aprendizado. Tem técnicas que levam mais tempo. Tem técnicas que usam só a verbalização como recurso. Tem técnicas que usam toque físico. Tem técnicas da linha da psicologia que vão te passar a tarefa de casa, tem outras que não passam. Então, tem várias linhas teóricas, cada uma delas estruturada especificamente para te ajudar. E 90% dessas linhas teóricas vão funcionar exatamente como eu estou te falando aqui. O objetivo dela é, pega o sintoma, olha para o sintoma só como sendo resultado de alguma coisa. O que está por trás desse sintoma? Ah, esse sintoma aqui está por trás porque quando ela era pequena, ela queria mais atenção dos pais e não teve. Vamos resolver isso. Ah, é porque quando ela teve o primeiro namoradinho, ela foi traída e agora ela desconfia de todo mundo. Vamos tratar isso. Ah, é porque essa pessoa que vê um homem sendo queimado na frente dela. Vamos tratar isso. Cada linha teórica tem uma forma de descobrir e tratar. Tá? Terapia. Essa é uma das formas que você tem. Mas é a única forma que você tem de se transformar? Claro que não. Primeiro que eu já comecei pela vida inteira, né? Por sua vida. Eu falo assim, cara, eu não gosto de terapia, não vou fazer terapia, não gosto de ficar falando com os outros, eu não gosto de ficar me abrindo, eu não confio, não sei, eu vou chegar lá, a pessoa vai que larga isso aí na roda, não gosto, não quero. Tá tudo bem, você não precisa fazer terapia. É uma estratégia. Existem outras terapias até no mercado, que não são das tradicionais, mas não sei se vocês já ouviram falar, né, de constelação familiar, barras de Access, microfisioterapia, nova medicina germânica. Então, assim, são outras linhas de terapia que também têm o objetivo de buscar na sua vida, no seu aprendizado ao longo dos anos, o que foi que você foi aprendendo, tanto consciente como inconscientemente, que fez com que você enxergasse a si mesmo desse jeito e o mundo do outro jeito, e nessa comparação surgisse a ansiedade como sintoma. Só que você vai perceber que existem vários. Eu, por exemplo, eu trabalho com a hipnoterapia. A hipnoterapia nada mais é do que um estilo de terapia onde nós usamos a hipnose para facilitar o processo dentro da terapia. A minha terapia, para você ter uma ideia, eu não sigo apenas uma linha teórica. Eu sigo 4. Eu sigo a psicanálise, a TCC, a Gestalt e a terapia do esquema, que é uma terapia que já não é tão conhecida assim. Eu uno essas 4 dentro de uma estrutura que eu desenvolvi, que eu adaptei, né? A estrutura principal não foi eu que desenvolvi, claro, tem várias linhas teóricas que embasam, então não vou dizer que fui eu especificamente que desenvolvi a estrutura que eu tenho hoje, mas muito do que eu faço hoje foi criado ao longo do tempo, conforme eu ia trabalhando. Mas sempre embasado nessas 4 teorias, utilizando a hipnose como recurso. Então essa é uma outra estratégia. Outra estratégia. Existe imersões. O que é uma imersão? É um lugar onde você vai e você fica ali 2, 3 dias sem sair daquilo, recebendo um monte de estímulo, muitas vezes palestras, muitas vezes exercícios, muitas vezes você trabalha o cansaço físico, cansaço mental, tem uma estrutura que você fica ali. Então, por exemplo, quem já foi em retiro da igreja? É uma imersão. Pode te ajudar também a resolver a ansiedade? Pode. Entendeu? Porque resolve de algumas pessoas. É a única forma? Não. Existem imersões que são de treinamentos mesmo. Você paga, fica lá 2, 3 dias invernado no hotel, passando por uma sequência de atividades que também tem o objetivo de mudar dentro de você padrões de crença, comportamento. Existem cursos. Hoje em dia, o que a gente tem na internet, especialmente agora depois da pandemia, são cursos online, onde você tem a possibilidade de ter contato
com um conteúdo que você talvez não teria possibilidade porque você não está lá no mesmo lugar. Ou porque você não tem tempo. Uma live como essa. Muitos de vocês não são aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A maioria. Muitos de vocês não estão nem no Mato Grosso do Sul. Muitos de vocês têm um horário diferente do meu. Entende? Eu tenho que ficar o tempo todo falando, 15 horas no horário de Brasília. Entende? Por quê? Porque tem várias pessoas aqui de vários locais. Você vai me dizer que uma live dessa não diminui a ansiedade? Diminui. Para algumas pessoas, dependendo da estrutura delas, até faz com que desça a um nível normal que ela não vai precisar mais de outra estratégia. Não sei. Talvez não seja na maioria dos casos, mas pode acontecer. Entende? Agora, a pergunta que fica é, Italis, qual é o melhor? Qual é o melhor? Na opinião de vocês, qual é o melhor? Dessas opções que eu coloquei aqui. Deixar para a vida, fazer terapia, fazer hipnoterapia, fazer curso, fazer uma imersão, fazer um retiro. Qual, na opinião de vocês, é a melhor estratégia para resolver a ansiedade, por exemplo? Quem arrisca? Qualquer resposta é aceitável. Aqui, ó, deixar a vida é a opção mais difícil, né? Acredito que a ajuda de um profissional sempre é bem-vinda. Não sei, é? Fazer hipnoterapia? Tem que puxar uma sardinha, né, Mário? E se eu falar para você que a melhor opção é, anota aí, a melhor opção, essa resposta que eu vou dar aqui para vocês é uma resposta que vai ajudar você pro resto da sua vida em outras áreas. A Eliane, depois que a hipnoterapia me ajudou muito. Muito bem, Eliane. Obrigado pela confiança também. Regina, melhor é que você se identifica. Ana Lúcia, imersão. Val, aceitar que precisa de ajuda é um primeiro passo. Com certeza. Isso sim. É uma pré-condição, né? Agora, a resposta da Regina é a que mais se aproxima do que eu gostaria que vocês entendessem. A melhor opção é aquela que funciona para você. Essa é a melhor opção. Essa é a melhor opção. É aquela que funciona para você. Porque você já percebeu que às vezes algo que funciona para você, você fala, cara, isso aqui funciona muito para mim, faz que vai funcionar para você também, vai. Não é assim. Porque existe alguns fatores além da técnica que faz com que você atinja um objetivo. A maneira como você está à sua disposição, é muito, muito importante para o resultado que você vai ter. Então, quando você pega e fala assim, cara, eu tô por aqui. Por exemplo, vem a Mari ou a Eliane, vem aqui e fala, cara, Italis, eu tô desse jeito, cara, eu vou fazer porque, cara, o que você falar eu faço e a gente faz uma terapia, dá um resultado top. Você fala, nossa, agora eu vou oferecer para todo mundo. E aí a pessoa vem no seu embalo, chega aqui, não tem um resultado tão bom quanto você teve, a sua percepção. Por quê? Porque a maneira como você se entregou, a disposição que você teve, o contexto em que você estava inserida, entende? Tudo isso vai impactar no resultado. A sua própria percepção de evolução
Entende? Então, qual é a melhor opção? É aquela que funciona para você, tá? Agora, como é que eu sei qual funciona para mim? A melhor forma é fazendo. Mas existe uma forma, um passo anterior, que é: eu preciso conhecer como funciona. Eu preciso saber como funciona, pelo menos ter esse conhecimento, para eu saborear na minha mente e entender se faz sentido para mim. Já aconteceu com você de você ver uma comida e só de olhar para a comida, você fala: nossa, cara, essa comida parece estar gostosa. Ou então você fala: eu não vou comer esse trem não. Já aconteceu ou não aconteceu? Você provou. Pega 2 ingredientes e mistura na sua cabeça. Você vai ter uma certa sensação. Fala: eu acho que combina esse negócio aqui, hein? Ou então você fala: vixe, larga a mão, não vou colocar esse negócio aqui não, porque eu acho que não vai ficar bom. Por quê? Você vai conhecer o processo e diante do processo você se imagina passando por ele, fez sentido, pô, eu acho que vale a pena arriscar. Ou você fala: não, esse aqui eu acho que não fez sentido para mim. Então, é muito importante que você entenda como funciona para que você dê o passo de, pô, faz sentido. No final das contas, você só vai saber se aquilo vai ser ou não para você se você, pagar para ver. Fala: não, vou arriscar. Mas é importante que você não entre simplesmente cego, sem saber exatamente o que vai acontecer. Porque, por exemplo, eu tenho hoje 2 formas que eu ajudo as pessoas. A primeira e principal, e que eu já venho trabalhando nisso há quase 10 anos, é a terapia. Então, há quase 10 anos eu atendo na clínica e especificamente de 4 anos para cá eu trabalho exclusivamente com a hipnoterapia, que é a hipnose clínica. Então, assim, como que a pessoa pode dizer para mim assim: Iteles, eu não sei se funciona para mim ou não? Cara, você tem que entender como funciona. E é por isso que eu faço uma avaliação antes. Então a pessoa vem, explica o problema, eu ajudo ela a entender, a gente define o objetivo, explico como funciona, ela experimenta a hipnose e ela fala: pô, eu acho que faz sentido. Vou dar uma chance, vou me dispor a fazer isso, a passar por essa técnica. Ou, não, acho que não fez muito sentido para mim. Entendeu? Então, isso que é importante. O primeiro passo é você entender. Depois você vê se faz sentido para você ou não. Só que você não consegue dizer, porque hoje em dia as pessoas elas têm muito preconceito. O preconceito da terapia, porque terapia eu não tô louco, ou então de curso, falar: curso não funciona, não aprendo muito bem online. Pô, tem 15 pessoas agora, nesse momento, ao vivo, ouvindo e aprendendo. Isso aqui é online. Você já pegou o telefone e ligou para alguém e durante essa conversa você entendeu o que vocês conversaram? Isso é online. Então a pessoa ela define muita limitação para ela com base no que a gente escuta, né? Então é importante a gente conhecer. Então a primeira forma que eu uso é justamente a hipnoterapia hoje, exclusivamente a hipnoterapia. E a segunda, um curso. Eu não sei se vocês já chegaram, no meu perfil tem um link ali que tem uma das opções é o curso. Um curso chamado Máquina do Tempo Emocional. O que é esse curso? Só para você entender. Então agora vem o momento de você entender. Entenda. Qual é o objetivo desse curso? Fazer exatamente o que eu te expliquei durante toda essa live. Esse é o objetivo. O meu objetivo dentro da hipnoterapia também é. Lembra que eu falei para você? Pô, a terapia, um retiro, a vida de forma geral, ela vai te fazer isso. Vai te dar uns alertas, vai te dar algumas estratégias, algumas pontuações e você vai ter a oportunidade de reavaliar o que você aprendeu, mudar isso dentro de você ou não. A hipnoterapia é um processo muito intenso, muito profundo, uma pancada para você fazer essa pesquisa dessas questões dentro de você, resolver, para que você se sinta pelo menos mais preparada para o seu futuro, para que a ansiedade seja diminuída. O curso Máquina do Tempo Emocional tem a mesma finalidade de te ajudar a descobrir as coisas que estão dentro de você, a resolver isso e te ajudar a elaborar estratégias que estão alinhadas de fato com a vida que você quer ter. Agora, lembra que eu falei lá no início, como é que eu sei o que eu vou ter que resolver?
Sendo que eu só conheço algumas coisas e outras não. Como é que eu faço? Que estratégia eu uso? Porque como é que eu vou resolver um negócio que eu nem sei que é um problema? É de se pensar, não é? Fala aí, fala a verdade. Se eu falar pra você assim, ó, tem algumas coisas na sua vida aí que você tem que mudar. Aí você fala, quais são? Eu falo, não sei. E eu falo, nem você sabe. Eu falo, pô, e aí como é que eu mudo então? Imagina, eu vou contar uma história aqui pra vocês e eu quero que vocês acompanhem essa história para que você entenda o que eu vou explicar. Imagina que você está numa fazenda. Imagina isso agora. Pô, numa fazenda bem bonita. E nessa fazenda tem um cavalo. Um cavalo também bem bonito. Sabe aqueles cavalão? Eu acho muito bonito, né? Aquele cavalo preto que parece que tem uns pelos na pata assim. Grande pra caramba. Aqueles cavalos que você fala, nossa senhora, esse cavalo aí eu só achei que existia desenhado, né? E é um cavalo que ninguém nunca viu, nem você. E tem um monte de gente em volta desse cavalo pensando assim, pô, de onde que veio esse cavalo? Quem que é o dono disso aqui? Aí você chega e fala, ó, eu vou levar ele para casa, viu? Aí todo mundo fala, pô, então, você vai levar esse cavalo para casa, mas quem que é o dono? Não sei. Qual que é a fazenda que ele mora? Também não sei. Então, pô, como é que você vai levar ele para casa? Fala, não, eu levo. Aí você vai, monta no cavalo, cochicha alguma coisa no ouvido dele e o cavalo sai disparado no meio do mato. E cruza um pasto aqui, pula uma cerca ali. E depois de vários hectares, esse cavalo chega na sede de uma fazenda que você não conhecia. Mas ao chegar na sede, o dono sai na porta e fala, ué, o que você está fazendo com o meu cavalo, maluco? Quem é você? Aí você desce do cavalo e fala, não, é que ele estava perdido, assim, em tal lugar, e eu trouxe ele para cá. Falei, pô, mas você sabia que ele era meu? Como é que você trouxe? Falei, não sabia não. Eu não sabia onde ele morava, mas ele sabia. A única coisa que eu precisei fazer foi cochichar no ouvido dele, vai para casa, e deixar ele vir para casa. Dentro de você existe o cavaleiro e o cavalo. O cavaleiro é essa parte racional que você está usando agora aí para definir se o que eu estou falando é uma grande besteira ou se faz sentido. Você pega, usa, faz aquela força, né? Aquele esforço cognitivo de falar, pô, eu acho que o que ele falou, eu acho que o que ele disse lá no começo da live está fazendo sentido. E você começa a fazer essas ligações. Esse é o cavaleiro. Qual que é o cavalo? O cavalo é o que faz com que você fique aqui, mesmo com você falando, ah, cara, vamos ver o que vai dar esse negócio. Não sei se faz muito sentido. Se eu fechar agora, eu vou fazer o quê? Aí você, de certa forma, você está sendo conduzido a ficar aqui por alguma razão. Existe alguma necessidade. Agora, você concorda comigo que teve gente que começou a assistir esse vídeo, mas não terminou? Então, mesmo a pessoa falando, pô, faz sentido, aí daqui a pouco sai, vai fazer outra coisa. Existem duas forças dentro de você, uma força racional e uma força emocional. Dentro do meu processo de terapia e dentro desse curso Máquina do Tempo Emocional, eu utilizo um recurso que te ajuda a dar voz para o lado emocional. Para que você aprenda a montar no cavalo e fale assim, ó, vai para casa. Me fala, o que tem por trás dessa ansiedade? Agora, nesse momento, você deixa de ser a pessoa controladora que você acha que você tem que ser para controlar a sua vida, porque se você está aqui nessa live agora, nesse momento, escutando tudo que eu estou te falando, é porque você reconhece que de alguma forma você não tem total controle consciente da sua vida. Só que não significa que você não tem controle total da sua vida. Você não tem controle suficiente da sua vida. Você tem o controle racional e emocional da sua vida. O meu objetivo aqui é te ensinar a usar esse controle emocional. Entendeu? A você ser capaz de montar no cavalo e se ele quiser virar para a esquerda, você deixa ele ir para a esquerda
sem ficar puxando, falando, não, pra lá não é. Eu já falei sobre esse assunto aí na minha terapia e já está resolvido. Mas toda vez aparece. Porra, por que toda vez aparece? Porque ainda tem relevância. Entendeu? Então, dentro do curso, eu te ajudo a utilizar a emoção para que essa emoção te revele quais são as experiências da sua vida que você precisa resolver para aí sim chegar lá e aplicar o seu conhecimento racional para resolver aquela cena, para mudar esse aprendizado dentro de você. Então, como que surgiu esse curso? Justamente do método que eu uso na clínica. Entendeu? Então, faz quase 10 anos aí que eu atendo na clínica, mas assim, eu tenho estruturado esse método que eu uso hoje de 4 anos para cá. E por que eu tenho esse método? Porque eu preciso. Eu sou um cara que estou na área de psicologia, mas eu sou um cara das exatas. Se eu pegar meu boletim e mostrar, minhas melhores notas são na área das exatas. É matemática, física, química. Então, eu sempre tive mais facilidade. Eu gosto dessa estrutura, eu preciso dessa estrutura. É ela que me orienta na hora de atender. Então, o que eu fiz? Eu tenho essa estrutura para mim. Eu traduzi essa estrutura para um formato virtual. Então, é um outro formato, uma outra entrega, uma outra forma de você aplicar o método, tá? Agora, que método é esse? Algum de vocês já deve ter ouvido eu falar, algum de vocês já leram na minha bio. Eu chamei esse método de método I4A. Por que I4A? Para ficar fácil de lembrar. É um I e 4A. Nossa senhora, só por Deus, hein? E como que é? Que I que é esse? O I de identificação, foco emocional. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer e que eu faço dentro do curso é te ajudar a definir que emoção vai ser essa que a gente vai usar como guia. É te ajudar a eleger que cavalo é esse que você vai montar e vai dizer, ó, me mostra aí o que tem por trás. Quais são as coisas que eu preciso resolver? Nesse primeiro passo. Se você definir, você não vai para canto nenhum. O segundo passo, que é o primeiro A, que é o aceitação anula defesas, é algo que agora eu quero lembrar de vocês. Agora, me responde essa pergunta aqui. É uma pergunta muito simples, mas é só para que vocês participem. Mas, vamos lá. Olha a seguinte pergunta. É possível resolver um problema que não existe? Sim ou não? É possível resolver um problema que não existe? Vamos lá? É uma pergunta muito simples, pessoal. Sim ou não? Sim ou não? A resposta é óbvia. É essa resposta que você está pensando mesmo aí. Manda ela. É possível resolver um problema que não existe? A resposta é óbvia. Não estou sendo irônico, não estou sendo sarcástico. É possível? Sim ou não? Como que resolve se não existe? Exatamente. Não, pessoal. Não é possível. Não é possível resolver um problema que não existe. É por isso que quando você olhar para a sua vida e tiver medo de sofrer diante de algumas coisas, e você tentar fazer de conta que não existe, você nunca vai resolver aquele problema. Por quê? Porque você está dizendo para você mesmo que não é um problema. E o que acontece quando você faz isso? Você não se dedica a resolver o problema, você não se dedica a aprender, você não se dedica a se desenvolver o suficiente para resolver aquilo. Por quê? Porque aquilo não é um problema. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou gastar energia?
Não é possível resolver um problema que não é visto como um problema. Então esse segundo passo ele é dedicado a abrir os seus olhos, a te ajudar a entender que não vale a pena querer fugir da frustração, porque isso te impede de resolver o problema. Beleza? O segundo A é de aprofundamento estrutural. Qual é o nosso objetivo então agora? Entender tudo o que está por trás da ansiedade. As experiências que a emoção, com a técnica que eu uso lá dentro para te ajudar, é a emoção que vai te dizer, olha, essa experiência está por trás, essa aqui também está por trás, essa aqui também está por trás, essa aqui também está por trás. Quando eu fiz, porque esse curso aqui, algumas pessoas já passaram por ele. A primeira pessoa que passou foi a Fabiola. Tanto que tem aqui até nos meus vídeos aqui todo o processo que eu fiz com ela. A primeira pessoa foi ela. Ela listou 25 situações, parceiro. 25 situações que estavam por trás lá do problema que ela tinha trazido, que era a dependência emocional. Entendeu? Então, nessa fase do aprofundamento estrutural, nós vamos descobrir esse conjunto de coisas. E aí a gente passa para o terceiro A, que é a alteração emocio-comportamental, que é o momento, então, onde nós vamos agir para alterar aquelas experiências e elaborar estratégias para fazer diferente daqui para frente. Para que a gente siga para o quarto e último A, que é o agir disciplinador, que é o fazer o que tem que ser feito. Então, dentro do curso você tem uma jornada inteira, completa, passando desde o entendimento do que você está sentindo, do que está por trás, a resolução disso e o fazer diferente daqui para frente. Porque uma coisa é certa, agora aqui é importante, tá? Aqui tudo é importante, mas isso aqui é mais importante ainda. Se você puder prestar um pouco mais de atenção agora, vai ser interessante para você. Segue essa linha de raciocínio aqui. Quando você era pequenininho, você aprendeu um monte de coisa sem saber o que estava aprendendo, muito mais do que agora, tá? Você aprendeu um monte de coisa. E por você não ter nada dentro de você, você recebeu um monte de informação que você não estava nem consciente e muitas vezes, por mais que fosse ruim, você não tinha nada dentro de você para rebater aquela informação. Certo? Então, foi tudo como verdade. E você aprendeu isso. E baseado nesse aprendizado, você começou a tomar decisões na sua vida. Você começou a fazer escolhas na sua vida. E as escolhas que você foi tomando na sua vida fizeram com que você tivesse resultados. E os resultados que você teve aumentou em você aquele aprendizado que você já teve lá atrás. Então você vem vivendo um ciclo de fazer o que está alinhado com as suas crenças e colher resultados que alimentam as próprias crenças. Então você está aqui, ó, se retroalimentando o tempo todo. O tempo todo. Quando você aprendeu a dirigir, alguém chegou para você e te deu um ensinamento. Olha, pisa na embreagem, troca de marcha. Tira o pé bem devagarzinho da embreagem, quando o carro começar a tremer, comece a pisar devagarzinho no acelerador, até o carro sair. Esse foi um conhecimento, é como se fosse a criança aprendendo. E aí, o que foi? Você pegou o seu conhecimento e foi lá, foi dirigir o carro, já conseguiu dirigir o carro, certo ou não? Não. Você afogou. Por quê? Porque você ainda não tinha habilidade. E você então pegou esse conhecimento e foi exercendo ele, foi desenvolvendo habilidade, até que chegou um dia que você foi capaz de dirigir sem nem perceber que estava dirigindo. Você dirige enquanto conversa, enquanto escuta música, certo? Enquanto olha no retrovisor, sem nem pensar. Você vai trocar de marcha, pisa na embreagem, troca de marcha. Por quê? O comportamento se automatizou. E nesse momento, esse comportamento ele se tornou parcialmente independente do seu conhecimento. Você não precisa mais saber que tem que pisar na embreagem, você só pisa. E o que isso tem a ver com a sua vida? Que a vida que você está levando hoje tem um monte de comportamento bosta que você aprendeu ao longo da vida, que foi baseado em aprendizados ruins que você teve lá atrás, que hoje você tem que mudar a nível de comportamento também.
Então, quando você for procurar uma estratégia, você tem que ter em mente que essa estratégia tem que te ajudar a mudar internamente os aprendizados que você teve ao longo da vida para ter aqueles comportamentos, mas também te ajudar a mudar esse comportamento a nível de comportamento. Por quê? Quando você sai de um carro manual para um automático, você sabe que não precisa pisar na embreagem. Mas por que o seu pé vai lá na embreagem de vez em quando? Por que a sua mão vai no câmbio de vez em quando, mesmo não precisando trocar de marcha? Por quê? Você tem que reabituar o comportamento. Mesmo você sabendo que não precisa, a nível de comportamento você tem que reaprender. É por isso que você tem que refazer algumas coisas só porque você tem que refazer mesmo até romper aquela barreira do aprendizado a nível de comportamento, tá? Então, dentro do curso, a gente faz todo esse processo. É simples, mas não é fácil. Existe um passo a passo. E lá dentro do curso eu dou todo o passo a passo. São 7 módulos, 60 aulas, onde eu falo exatamente o que tem que ser feito. Agora, às vezes as pessoas elas assustam, né? Falam assim, putz, Ítales, 60 aulas, parceiro. Nossa senhora, eu vou passar a vida inteira. Não. Eu tenho um cronograma dentro do curso que geralmente em 40 dias você termina. Você vai ver aula lá dentro que tem duração assim de 1 minuto e meio, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Só que são aulas assim, ó, é isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que a gente tem que fazer. Vai lá e faz assim. Eu te dou uma instrução bem clara, te dou exemplos e você vai e executa. Executou? Próxima aula. Então eu vou caminhando junto com você, tá? São 60 aulas. E você só precisa seguir. Só precisa seguir. Fazendo, né? Então assim, todo esse objetivo aqui é para que você consiga ter uma estratégia de reaprendizagem, de mudança da forma como você se enxerga, da forma como você enxerga o mundo, para que a ansiedade diminua, para que esse sinal de alerta que está ligado dentro de você se desligue, certo? Tanto que até dentro do próprio curso, o que eu dou de suporte lá dentro? Todo mês, um encontro ao vivo comigo, para que você tire todas as suas dúvidas das aulas, para que você possa ter também a oportunidade de tirar alguma dúvida específica do seu caso comigo. Então assim, hoje, se você for entrar no meu site, você vai ver isso. Se você entrar em contato comigo para agendar, você vai ver isso. Hoje, uma avaliação comigo custa R$250 e você, dentro do curso, vai ter esse encontro comigo uma vez por mês e não vai precisar pagar nada. Entende? Porque é um suporte que eu dou ali. Eu já percebi que é importante ter essa presença mais de perto, mais pontual. Então, uma vez por mês eu pego, reúno a turma, vamos aqui, o que está acontecendo, como é que vocês estão, conseguiram fazer isso, conseguiram fazer aquilo. Então você tem a oportunidade de tirar essas dúvidas, você tem a oportunidade de falar, no meu caso está acontecendo isso e isso, como é que eu faço? Eu vou te dar orientações mais específicas à medida que você tiver também a vontade para perguntar, tá? Fora isso, ainda lá dentro tem a área de comentários, que você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, eu sempre respondo também, não precisa esperar, né, esse encontro mensal. E aí, a grande questão é a seguinte, vocês perceberam que aqui na live, a Mari está presente, né, que já fez terapia comigo, a Eliane, não sei se a Eliane ainda está aí. Sobre o curso, na cabeça de vocês agora, eu falei para vocês até agora sobre o que vocês precisam fazer e das duas opções, né, da terapia, da hipnoterapia que eu ofereço e desse curso que é a máquina do tempo emocional, que também vai te ajudar. Na cabeça de vocês, para fazer todo esse processo, para assistir as 60 aulas, para passar 40 dias trabalhando, para ter acesso a uma vez por mês fazer aí uma aula de suporte comigo, tirando as dúvidas, tirando suas questões mais específicas. Quanto que na cabeça de vocês acham que vale um curso desse? Quanto que vocês acham que vale? Sem medo nem de... Quanto? Porque você pensa assim, se eu pegar um trem desse aí
e resolver minha ansiedade? E se eu tiver a oportunidade de acordar de manhã e não estar sofrendo, eu olhar para a minha vida e me sentir capaz diante dos desafios? De verdade mesmo? Uma vida inteira? É a única solução que você tem? Claro que não. Lembra o que eu falei para você? Existem várias opções. Só que como é que você sabe se é para você ou não? Até agora o que eu falei aqui fez sentido? Você entendeu? Essa é a questão. O seu objetivo é: como é que eu faço para descobrir o que me ensinou ao longo da vida a me sentir incapaz, a me sentir inferior, a me sentir pequeno, a olhar para o mundo como um lugar perigoso, como um lugar tão inacessível? Que tipo de estratégia? A quem eu recorro? Entendeu? E aí, como eu disse, existe a terapia, existe imersões, existem milhares de tipos de terapia, existem cursos, existem lives, existe a vida, que demora, mas é uma opção. Eu não gosto nem de forçar a escolha. E existe esse curso que eu tô comentando contigo aqui, que é uma opção. Quanto que você acredita que vale poder resolver isso? Eu tenho absoluta certeza que a única coisa que faz com que você fale assim, cara, vale qualquer coisa, né? Só que desde que traga resultado. Porque eu sou uma pessoa muito assim, cara. Sinceramente, eu sou bem sincero mesmo. Vale. Você tá com um problema e uma outra pessoa pode te ajudar a resolver, vale qualquer coisa. Eu já paguei mentorias de 30 mil reais. Eu já fiz curso, eu paguei 15 mil reais à vista. Resolveu o meu problema. Ou pelo menos foi uma ferramenta que eu não tinha, que eu pude usar para poder acessar. Agora, quanto vale? Eu sei, se fosse eu respondendo, eu falar, cara, vale qualquer coisa desde que eu consiga o resultado. Você também é assim? Fala aí. Você também é assim? Vale qualquer coisa desde que dê resultado? Porque sobre o curso, quanto que eu cobro nele hoje? 600 reais. E aí eu te falo, pô, 600 reais. E se você for dividir ainda por mês, não dá nem 60 reais por mês? Você fala, cara, 60 reais por mês, não paga nem a taxa de água, vou sair, abre o iFood aí, quem tem um iFood no celular, abre o iFood e pesquisa a comida mais barata que você encontrar com a entrega, você vai pagar no mínimo vintão. Que é tipo um cachorro quente simples. Se for pegar uma pizza, dá 60 reais. Um cachorro quente, ou... Sabe aquele momento... Fala a verdade. Sabe aquele momento que você está com ansiedade e você fala, cara, o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, eu não sei, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. E você sai para dar uma volta. Vai no shopping e você volta com uma blusinha de 130 reais. E aí, às vezes você abre o seu guarda-roupa e tem um monte de blusinha com etiqueta. Ou uma que você usou e fala, nossa, essa aqui eu já usei. Quando? Ah, foi na festa de ano novo. Porra, a gente já tá em setembro. Você só tá dando desculpa para ter gastado dinheiro com um negócio que você meio que foi só para descarregar a ansiedade. Entendeu? Por isso que eu falo, é simples, mas não é fácil. E se você falar para mim que 60 reais é puxado para você ter a oportunidade de se conhecer, de resolver coisas que estão gerando ansiedade dentro de você, tem certeza que não é. Se você está nessa live aqui, não é puxado para você. Não é, tá? Então, e se você for pensar, dentro do curso, eu dou 2 bônus para quem participa do curso. O primeiro é um curso chamado Auto Resgate. Então, se você entrar no meu perfil hoje e clicar ali para comprar o curso, você vai ter que pagar 600 reais para comprar o curso Auto Resgate. Só que dentro da máquina do tempo, eu dou esse curso de presente. Esse curso Auto Resgate, ele vai trabalhar em módulos com você. Um módulo para trabalhar autoestima,
um módulo para trabalhar dificuldade de dizer não, um módulo para trabalhar a ansiedade no corpo, então você vai aprender técnicas para lidar com a ansiedade no corpo, um módulo com auto-hipnoses que eu criei exclusivamente para algumas coisas. Então são várias auto-hipnoses, uma para dormir melhor, uma para você conseguir perdoar outras pessoas, uma para você conseguir se perdoar por algum erro que você cometeu, uma para você ouvir antes de uma apresentação em público, uma para você ouvir antes de alguma prova, uma para você ouvir antes de alguma conversa difícil que você tenha que ter, uma para você ouvir caso você esteja tendo problemas no seu relacionamento, uma para você ouvir antes caso você esteja passando por algum problema profissional. Então, são várias auto-hipnoses específicas para algumas coisas que estão lá para você acessar. E o segundo presente são 6 horas de conteúdo onde eu trabalho sobre temas específicos, sobre crença financeira. Pô, como é que eu trabalho isso dentro de mim? Que tipo de impacto tem isso na minha vida financeira? Será que eu estou deixando de ganhar mais por causa de alguma crença que eu tenho aqui dentro de mim? Crença financeira. O mito do seja você mesma. Quem aí já ouviu falar, você tem que ser você mesma e goste de você quem quiser. Balela, balela. A vida real não é assim. Então eu trabalho sobre esse tema durante 1 hora, tá? Sobre desejo de vingança, sobre inveja, sobre a influência que os outros exercem em nós. Como é que eu faço para pegar essa influência e usar isso a meu favor? Eu trabalho sobre dependência emocional, então são 6 horas de conteúdo que vão estar lá para você pegar o seu tempo e investir em você. Se faz sentido. E fora algumas aulas extra surpresa que tem dentro do curso, tá? Então, assim, aí como eu comentei, né? Falei, pô, vale a pena, igual a Josinha aqui, ó. Quando queremos não há valor. Realmente, não há valor. Mas, pô, será se vale a pena? Eu me perguntaria, pô, será se vale? Será se... Aí entra uma garantia que eu resolvi dar. Se você for pesquisar hoje na internet, é tipo assim, sempre que você vai no comércio comprar alguma coisa, imagina que você vai nas Casas Bahia lá, você vai comprar uma geladeira. Legalmente falando, se a montadora, né, se a empresa não te oferecer garantia, legalmente falando você tem 3 meses de garantia. Legalmente. É assim que funciona. Para todas as compras na internet, olha só que legal. Ó, conhecimento para salvar aí, né? Para qualquer compra que você fizer na internet, qualquer compra virtual, você tem 7 dias de garantia para devolver o negócio. Entendeu? Se você comprar um tênis, não gostar, você tem 7 dias para devolver. Se você comprar uma geladeira, não gostar, você tem 7 dias para devolver. E aí que é interessante. E para cursos, funciona do mesmo jeito. Você compra o curso, olhou, consumiu o conteúdo, não gostou, você tem 7 dias para pedir o reembolso. Eu ofereço o dobro de tempo. Eu ofereço 15 dias de garantia. Se você comprar o curso, pagou ali, escolheu a sua forma de pagamento, dividir no cartão, boleto, que seja, não interessa. Entrou, você consumiu todo o conteúdo por 15 dias. Você falou, cara, não é pra mim. Você tem uma opção na plataforma, vai lá, pede reembolso, você recebe 100% do seu dinheiro. Por quê? Porque é importante que seja útil para você. Para mim, eu só produzo esse conteúdo para gerar resultado. Para gerar resultado. Essa live aqui eu fiz para gerar o resultado. É para tirar da sua cabeça o mito de que basta você fazer uma técnicazinha de respiração para a ansiedade passar. Isso não resolve, é como tomar um medicamento. Até pode controlar naquele momento, mas não vai te ajudar a tratar o que está por trás. Entendeu? Então você entra, consome o conteúdo, aprende e se você achar que faz sentido para você, porque até então eu acredito que para vocês que estão aqui faz sentido o que eu estou dizendo, por isso você ainda está aqui. Mas, porra, faz sentido. Só que, será se de fato é para mim? Então, para você saber, lá dentro você vai saber. Você vai entender como eu faço, você vai entender o passo a passo. E você vai ter 15 dias para poder fazer. Isso que é o legal. Você assiste as aulas, pô, é para mim, legal, continua. Não é para mim. Sai, pede reembolso. Beleza? E aí, para as pessoas que já fizeram terapia comigo, né, para quem já passou por atendimento comigo,
benefício, tá? Mari, para quem mais já passou aí, se tiver interesse, porque assim, a gente sabe que a gente continua evoluindo, que é importante a gente continuar se trabalhando, né? Então, para todo mundo que já passou por atendimento comigo, manda mensagem no meu WhatsApp, fala: Ítales, eu quero comprar o curso, que eu vou gerar um cupom de desconto de R$ 250 para que você tenha esse desconto, esse benefício lá, tá? E para todo mundo, agora aqui é uma das coisas que também vale a pena. Para todo mundo que compra o curso e futuramente fala assim, cara, eu queria uma abordagem mais individual, mais específica, mais do 1 a 1 ali. Eu quero fazer terapia com você. Eu dou o curso de desconto no processo de terapia. Entendeu? É como se você tivesse ganhado o curso ao fazer a terapia, certo? Então assim, formas de você perceber que existem vários recursos por aí. Várias formas de você tratar o que está gerando essa ansiedade. Agora, a única coisa que eu tenho aqui é te oferecer a possibilidade. A partir daqui, é contigo.